Vamos falar sobre uma palavra que provavelmente quase ninguém usa para se descrever: ímpio. Mas e se o verdadeiro significado dela for algo muito mais comum, muito mais próximo do nosso dia a dia do que a gente imagina? É essa ideia surpreendente que a gente vai investigar agora. Olha, diante de uma pergunta como essa, acho que para a maioria de nós a resposta seria um não, bem rápido, né? A palavra ímpio parece que evoca umas imagens muito específicas e, geralmente, de pessoas que não têm nada a ver com a gente. Então, antes da gente mergulhar numa nova definição, vamos primeiro dar uma olhada no que a gente já pensa sobre isso. O que normalmente vem à cabeça quando alguém ouve a palavra ímpio? Normalmente, a gente guarda essa palavra para os casos mais extremos, sabe? Pessoas que fazem coisas terríveis ou que rejeitam a fé abertamente. A gente pensa nos vilões da ficção, em criminosos, enfim, gente que vive num padrão moral muito, muito distante. Só que aqui é que a coisa muda de figura. E se a impiedade for algo muito mais sutil? Algo que pode, sim, aparecer no dia a dia de pessoas de fé, de pessoas comuns, sem que elas nem se deem conta? Essa possibilidade, olha, vira o jogo completamente. Para entender isso, a gente precisa separar duas coisas que muitas vezes acabam se misturando na nossa cabeça: a atitude que uma pessoa tem por dentro e as ações que ela pratica por fora. A chave para essa distinção está lá nas palavras originais em grego. A impiedade, ou assebeia, não é sobre uma ação específica, mas sim sobre o estado do coração. É uma atitude de não levar Deus em consideração. Já os atos maus, a tal da poneria, são só o resultado dessa atitude. Ou seja, a impiedade é a raiz, enquanto a perversidade é o fruto que todo mundo vê. E aqui a gente chega no ponto central. A impiedade, nessa definição, não é necessariamente cometer um ato de maldade. É simplesmente viver a vida como se Deus não fizesse parte da equação. É tipo uma autonomia na prática, sabe? Onde as decisões, os planos, os pensamentos, tudo acontece com pouca ou nenhuma referência ao Criador. Tá, isso pode parecer meio abstrato, né? Então vamos deixar a coisa mais concreta com alguns exemplos de como essa atitude aparece em áreas que, nossa, todo mundo conhece muito bem. Pensa só em como a gente planeja o futuro. A carreira, as férias, as finanças, é uma coisa que todo mundo faz e que precisa ser feita, claro. A questão aqui não é o ato de planejar, de jeito nenhum. O problema é a presunção por trás do plano. Aquela atitude de eu tenho o controle, de que podemos traçar nosso futuro ignorando completamente a vontade de Deus. Isso nos leva a uma reflexão, né? Com que frequência as decisões são tomadas com base só na nossa própria lógica, nos nossos desejos, nos nossos recursos, sem nem parar para consultar ou considerar a vontade de Deus. Agora, vamos para um segundo exemplo, que é ainda mais íntimo e talvez até mais revelador: o foco das nossas orações. O contraste aqui é muito forte. De um lado, tem orações que parecem mais uma lista de desejos, onde Deus serve como um meio para a gente alcançar os nossos objetivos aqui na Terra. Do outro lado, uma oração como a de Paulo aos Colossenses, que busca, antes de qualquer coisa, conhecer e viver a vontade de Deus. A grande diferença é quem está no centro da oração. Sou eu ou é Deus? Ok, então a gente identificou o problema, viu como ele aparece de formas bem surpreendentes, mas e aí, qual é a solução? Existe um princípio que funciona como um antídoto, que pode reorientar a nossa vida. O antídoto é esse, a ideia de que toda e qualquer atividade, das mais importantes até as mais banais do dia a dia, como comer e beber, pode e deve ser feita com um propósito maior: a glória de Deus. E como é que isso funciona na prática? Bom, se resume a dois objetivos principais. O primeiro é interno: buscar de verdade agradar a Deus no que a gente faz, até nas pequenas coisas. E o segundo é externo: viver de um jeito que a nossa vida seja um reflexo da honra e da grandeza de Deus para quem está ao nosso redor. No final das contas, depois de toda essa análise, todos esses pontos, a definição, os exemplos, o antídoto, nos levam a uma única e grande pergunta, que pode redefinir nossa perspectiva de cada dia. E a pergunta final que fica para a gente pensar é essa. E veja bem, não é uma questão de julgamento, mas sim um convite para refletir. Depois de entender que impiedade pode não ser maldade, mas sim essa ausência de referência a Deus, a pergunta que fica é: na nossa rotina, nos nossos pensamentos, nos nossos planos, que espaço Deus realmente ocupa? A resposta pode ser bem surpreendente.